O capítulo 18 do livro de Jó, ele vem tratar de um segundo discurso de um amigo dele, chamado Bildade. E aqui nós vamos ver algo muito emblemático e que a gente precisa refletir sobre isso. Bildade, ele estava diante, principalmente, de um homem correto, temente a Deus, de um homem que temia a Deus. Principalmente, ele estava do lado de uma pessoa que estava sendo preparada para algo muito maior, muito significativo. Então, ele estava no ambiente certo, do lado da pessoa certa, vivendo algo sobrenatural, mas ele estava com o coração totalmente errado. E diante disso, de vez ele simplesmente entender e discernir o que Deus estava fazendo, ele prefere abrir a boca dele como amplificador para acusar a vida de Jó. Mas antes de explicar isso daqui, eu preciso te fazer dois convites. Primeiro, siga esse perfil se você quer receber atualização de conteúdo cristão, estudo cristão. Segundo, nós estamos num propósito de 42 dias lendo o livro de Jó, um capítulo por dia. Hoje é o nosso 18º dia, nós estamos no capítulo 18, e eu tenho certeza que se você entrar nesse propósito, você nunca mais vai olhar para as coisas da mesma maneira, e principalmente você vai ter uma oportunidade de trazer um realinhamento em todas as áreas da sua vida. Então, venha, participa, que eu tenho certeza que vai ser algo descorruptível na sua vida. Bildade, ele olhava para a vida de Jó e ele só sabia encaixar a vida dele dentro de uma teologia muito simplista. Então ele tinha uma fórmula assim, que basicamente era uma forma que ele olhava para tudo que estava acontecendo. Jó, se você está sofrendo, significa que tem pecado e você precisa confessar, porque se você não confessar, você vai morrer. Ele não conseguia enxergar o processo, ele não conseguia enxergar a aprovação, ele não conseguia enxergar o propósito, muito pelo contrário, ele só conseguia enxergar a culpa. Então a gente vê que ele fica irritado, ele fica ofendido e começa a acusar Jó. Só que aqui tem um dos pontos mais interessantes que eu consigo analisar de tudo isso, A gente percebe que Bildade, ele estava no lugar certo, com o coração errado. Paralelamente a isso, a gente vê Noé. Noé, ele estava construindo algo, e pensa nos vizinhos de Noé. Os vizinhos estavam lá e simplesmente zombavam. Então não adianta a gente estar no lugar certo com o coração errado. A gente precisa estar com o coração alinhado com aquilo que Deus está fazendo, porque senão, nada do que Deus está fazendo a gente vai conseguir enxergar, porque os nossos olhos são amplificadores, eles conseguem mostrar pra gente além daquilo que a gente está enxergando. E depois ele começa a falar dos discursos, principalmente de como que o ímpio, ele sofre, como que é o final deles, Ele fala que a sua tenda se apaga, que a luz se apaga, que a sua tenda fica escura, que os seus passos se tropeçam, que o seu final acaba ocasionando terror a todo mundo que olha. Ele fala que os seus filhos e netos absolutamente não tem mais nada. Ele fala que não deixaram legado nenhum. Isso aqui é verdade o que ele traz, mas porém, pro que ele está aplicando é totalmente cruel, porque ele tá falando assim, ó, tá vendo? Esse é o fim dos ímpios. Então, Jó, se a sua vida tá acontecendo isso daqui, significa que você é ímpio. Então, o seu final é esse aqui. Você entende que o discurso dele é forte, é poético, mas é cruel? Porque ele não tá falando basicamente do ímpio, ele tá falando, Jó, você se enxerga nessa cena aqui? Porque essa cena é o que tá acontecendo com você. Traduzindo um português mais claro, o que ele tá falando assim, ó, Jó, olha pra sua casa destruída, olha pros seus filhos mortos, olha pros seus bens destruídos. Tudo isso aqui é você, significa que você tá tendo pecado diante de Deus, Deus tá cobrando isso de você. E esse é o perigo, Uma verdade aplicada sobre o juízo de Deus sem discernimento nenhum, ela pode virar uma arma contra aqueles que o Senhor já aprovou, só que você não conhece o que está sendo feito. Acredito que essa seja também uma das maiores lições que a gente pode tirar desse capítulo 18, Enquanto o Bildade, ele tava olhando pra tudo isso e vendo ruína, Deus estava olhando como um propósito, como algo muito maior, apontando pra algo muito maior. Enquanto ele tava olhando, vendo o pecado, Deus estava olhando um homem justo sendo principalmente provado e aprovado diante daquilo que Deus estava fazendo. E a cruz vem pra nos mostrar isso, Que nem toda dor significa rejeição. E às vezes, a gente pode pensar que Deus tá fazendo algo que a gente não conhece ou tá tratando alguém, mas ali é só o palco que Deus tá preparando pra ressurreição daquilo que ele quer executar. Pensa nisso.